Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, sou o presidente do Instituto Aviva Brasil. E neste momento tenho uma palavra para com os irmãos e também amigos sobre o nosso instituto, sobre os nossos propósitos, quanto à nossa maneira e o modo de servir ao nosso Deus, ao Deus vivo. Quero começar citando um texto da palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há também um versículo de Abacuque, lá em capítulo 3, versículo 2, parte central, que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Pois bem, o que é o Instituto Aviva Brasil? É uma instituição sem fins lucrativos, religiosa, certo? Indenominacional e também não unionista. Ela não é interdenominacional, porque não foi um produto das denominações oficialmente apresentadas, mas sim de irmãos de várias denominações com um propósito de busca do avivamento. É claro, queridos irmãos, que nós, crentes em Cristo, não somos capazes de fazer avivamento. O avivamento é feito pelo Senhor nosso Deus. Mas ele depende de nós, porque Deus, ao nos criar, nos criou à sua imagem e semelhança, portanto, com livre-arbítrio. Ele não nos obriga, ele não nos força a fazer nada, como não forçou a Adão e Eva a obedecê-lo, mas deu-lhe a alternativa de fazer o que era certo e poderia também fazer o que fizer errado, e fizeram. A própria salvação é dada para aquele que crê. Quem não crê fica perdido, se perde a grande oportunidade da vida eterna com Cristo em Deus, etc, etc. E o avivamento também é assim. Deus não pode fazer na raça, digamos, sozinho, ex officio da nossa vontade. Ele depende de nós. Então nós nos colocamos nas mãos de Deus neste propósito de prestar um serviço para que Ele realize avivamento em nossas igrejas, não em uma determinada denominação, mas em todas as denominações sérias, aquelas que são fundamentalistas, que são dispensacionalistas, que creem na Bíblia, como se dizia antigamente, de capa a capa, que seguem tão somente aos preceitos da Bíblia e a verdade das Santas Escrituras. Como eu disse, o objetivo do nosso programa, do Instituto e do programa que ele apresentará, é servir a Deus na perspectiva de que haja um grande avivamento nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos apenas instrumentos, mas os instrumentos são aqueles seres, aquelas pessoas e aquelas coisas que Deus utiliza para realizar a sua vontade. Toda a obra de Deus foi, é e será realizada na terra através de homens. Não de anjos, mas de homens. Veja bem que Deus realizou a sua obra até agora através de homens falhos, com problemas, com defeitos, pecadores sim, mas não que viviam continuamente em pecado. Ele os utilizou. Que diríamos de Davi, o grande servo de Deus? As bobagens que ele fez ao longo da sua vida, é bem provável que nós não tenhamos feito ainda, que nem venhamos fazer. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque servia perfeitamente para ser um instrumento de Deus quanto aos propósitos que Deus tinha. Portanto, nós nos colocamos para isso. A instituição, a constituição do Instituto Aviva Brasil é, portanto, feita com irmãos de várias denominações evangélicas. Assembleia de Deus, Betesda, Batista, temos presbiteriano, Casa de Oração, muitos irmãos participando como pregadores, e é um trabalho indenominacional, não visa a nenhuma denominação especialmente. Mas por que o trabalho é assim, também não unionista? Porque nós não pretendemos união das igrejas, nós queremos que elas continuem fazendo o seu trabalho do seu jeito, cada uma da sua maneira, cada uma na sua perspectiva. Nós queremos que o avivamento seja para todos, então é indenominacional,
somos amigos, somos irmãos, somos colegas, somos crentes em Cristo, vamos pregar todos nós na perspectiva da nossa denominação, não temos que agradar a ninguém, só agradar a Deus, é Deus, através do seu Espírito, que vai nos conceder as mensagens, portanto, eu sou o presidente, pastor Jeová é o vice-presidente, nós não teremos nenhuma ingerência naquilo que os colegas vão pregar. Cada um prega do seu jeito, cada um prega daquilo que o Espírito colocou no seu coração, mas todos eles focados na necessidade de um avivamento. Não queremos que haja unificação das igrejas. Não, não. Nós queremos que elas continuem multiplicadas como são, nas muitas formas, nos muitos modos de fazer, pregando cada um do seu jeito. Mas por que a participação de várias denominações? Por que isso aí? Bom, é fácil. Jesus Cristo disse que enviaria o seu Espírito. Antes ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E disse mais aos seus discípulos que ele subiria aos céus e que eles deveriam permanecer até em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Isso aconteceu na festa denominada Pentecostes, uma festa dos judeus, que ele enviou o seu Espírito. Ali ele instalou a sua igreja, mas não foi a Igreja Assembleia de Deus, nem a Igreja Batista, nem a Igreja Congregacional, mas a igreja como um todo, a chamada Igreja Triunfante. Pois bem, e o Espírito Santo de Deus continua sendo o instalador das igrejas na terra, realizando tudo ao mando do Senhor Jesus Cristo da parte de Deus. Eu tive um professor no Seminário de Betel na década de 60 para 70, pastor Davi Gomes. Foi secretário executivo da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira durante muito tempo. Fundador da Escola Bíblica do Ar, criador e implantador da Igreja Batista da Esperança, um homem de Deus, um homem seríssimo, excelente professor e pastor. E ele escreveu um livro denominado O Espírito Santo, o Executivo de Deus. Ou seja, tudo que é executado na terra é executado pelo Espírito Santo. Então, se existe uma igreja, essa aqui é a Igreja Metodista, aquela ali é a Batista, aquela é a Presbiteriana, aquela é a Casa de Oração, a outra é Congregacional, a outra é a Igreja Batista Nacional, a Igreja Batista Renovada, Igreja Batista Independente, Igreja de Cristo, Maranata e tantas outras, todas elas foram criadas pelo Espírito Santo de Deus, certo? E aí vem uma pergunta: nós achamos mesmo que o Espírito Santo cria uma igreja boa e outra ruim? Uma melhor e outra pior? Claro que não. Todas são igualmente boas. Todas são criadas no propósito de Deus. Agora, ele as cria de maneira diferente. Elas são diferentes umas das outras. Mas não são diferentes porque são melhores. Elas são diferentes por causa das diferenças individuais das pessoas. Uns não se adaptariam a uma igreja da Assembleia de Deus, se adaptam, contudo, à igreja presbiteriana. O que não se adaptaria à igreja presbiteriana se adapta à igreja batista, ou à Assembleia de Deus, ou à casa de oração, ou a outra qualquer igreja séria. Digo séria, porque há igrejas também aí, vou usar uma palavra até desconfortante de falar, picaretas, que cumprem os objetivos dos seus fundadores, dos seus criadores, que estão muito distante dos propósitos de Deus, porque não pregam o evangelho, pregam cura, pregam emprego, pregam isso, pregam aquilo, pedem dinheiro, se enriquecem. Contudo, a Bíblia define o evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós queremos que os evangélicos vivam em pureza, em santidade. Então, quais os obreiros que serão participantes deste projeto? Eu e o pastor Jeová, eu sou o presidente do Instituto, pastor Jeová Paubel, ele é o vice-presidente. Temos um da Igreja Batista Nacional, um excelente evangelista, escritor, professor, arquiteto, inclusive, de uma preparação extraordinária. Temos um da Assembleia de Deus, da SEADER, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado do Rio, que é a maior convenção das Assembleias de Deus do Brasil e da América Latina. Temos um da Casa de Oração
casa de oração, que foram conhecidos inicialmente no Brasil como Irmãos Unidos, um missionário da casa de oração, uma igreja seríssima, uma das primeiras a se instalar no Brasil, se não a primeira a chegar no Brasil, tá? Uma igreja extraordinária. Temos uma da igreja congregacional, o reverendo pastor da igreja congregacional, igualmente uma das primeiras igrejas a chegar ao Brasil, um trabalho missionário magnífico, maravilhoso. Ele é um grande pregador, um homem sério, um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, que é a principal. Poderíamos ter de outras denominações, mas nós ficamos somente com 7 por causa das 7 igrejas de Apocalipse. Tomamos um número. Se fôssemos colocar aqui um de cada denominação, não teríamos mais de 400. No Brasil existe mais de 400 denominações diferentes. Pequenas e poucas alterações, mas são mais de 400 igrejas. Como será o nosso programa? Será no modelo televisivo. Será, portanto, um programa de televisão que será transmitido inicialmente pela internet e pelo YouTube. Você também, meu querido irmão, pode compartilhar nas redes sociais às quais o irmão e amigo tem, ou a irmã tem acesso. Pode ser em qualquer uma delas, das existentes e fluentes no Brasil. Compartilhe a informação, pode inclusive passar todo o programa para essas redes sociais, se elas forem compatíveis para tal. Nós queremos divulgar ao máximo, queremos que o Brasil inteiro, as igrejas do Brasil todas saibam da existência desse trabalho, que é um trabalho sério a ser realizado em nome de Jesus. Passem também para os irmãos e amigos que estejam no exterior. Nós não estamos circunscritos e cerceados aos limites do Brasil. Isso pode ir para todos os países. Bom, o que nós precisamos dos irmãos? Precisamos das orações, muitas orações, pelo Instituto, pelos participantes, pelos pregadores, pelas suas igrejas, pelas suas famílias. Precisamos que os irmãos também informem, divulguem aos outros irmãos das suas igrejas, conversem com os seus pastores, expliquem que existe esse site com esse programa para o fortalecimento da igreja, onde irmãos, pastores, ministros, obreiros de denominações diferentes estarão pregando livremente, cada um na perspectiva da sua denominação. Fale com os diáconos, com os presbíteros, com os dirigentes da sua congregação, com os irmãos. Pode falar e deve falar também com amigos não crentes, porque na segunda etapa da nossa programação, nós alternaremos mensagens doutrinárias com mensagens evangelísticas, visando ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Onde você pode assistir esse programa? Através do seu telefone, se ele tiver tela smart para tal, através de tablets, através de computadores pessoais, através de TVs, as TVs modernas, praticamente todas elas têm smart, ou seja, você acessa, o irmão, a irmã, acessa também pela internet, pode assistir no conforto da sua casa. Esse programa será postado num dia determinado da semana, possivelmente na sexta-feira, e ficará na tela principal durante toda a semana. Depois fica no arquivo. O último programa será sempre o primeiro que vai aparecer na lista, certo? Então, todos os nossos programas ficarão gravados. Nós temos informações, temos notícias, temos música e temos a mensagem de Deus para o coração do povo de Deus, de todas as igrejas evangélicas do Brasil. E que Deus abençoe a todos ricamente. Muito obrigado.